Para essa aula, vamos aprender um pouquinho sobre a função update. É isso mesmo. Vamos fazer alguns exemplos na prática. E na prática também a gente vai fazer o quê? Vai fazer caquinha, a gente vai fazer merda no nosso banco de dados para a gente aprender a como não fazer merda, né? Mas é isso aí. A gente vai aprender um update bem simples, né? A noção básica ali para você pegar. E nas próximas aulas a gente vai aprender a reverter isso. Lembrando, antes de começar, eu vou falar muito disso. Cuidado com o update, o delete, porque não tem como você reverter se você não criar ali rotinas, né? Como a gente vai fazer agora sem rotina, a gente vai fazer o update direto no banco, tem que tomar muito cuidado para saber o que você quer certinho. Mas a gente vai fazer isso na prática, é bem tranquilo. Bom, então vamos no nova consulta aqui, ou Ctrl N, para a gente simular um update aí bem simples, bem tranquilo para você pegar como que funciona. Primeira coisa, vamos fazer um select asterisco, né? Select asterisco, e vamos trazer todos os dados na nossa tabela de categoria novamente. Então, select asterisco from da nossa tabela de categoria. Vou trazer ela aqui, select asterisco. Então, beleza. Agora, vamos supor que eu queira alterar um nome aqui, ó. O ID número 0, eu não quero mais que chama moda e acessórios. Eu quero atribuir uma outra categoria. Por exemplo, eu quero alterar aí para apenas moda ou apenas acessórios ou escrever qualquer coisa que eu queira aí. Como que a gente vai fazer essa alteração? Primeiro, eu já sei a coluna. O update funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você vai ativar a função update, né? Que ela vai fazer ali uma atualização dos seus dados. Você vai escolher aqui, ó, né? O próximo comando vai ser o nome da sua tabela que você quer alterar, né? Nome underline tabela, você quer alterar. E vai dar o comando set. Esse comando set serve para quê? Esse comando set vai ser para ele ativar. E aí você vai escrever o nome da sua coluna que você quer e vai alterar e colocar aqui, ó, igual, né? No nosso caso aí o nome e o novo dados que você quer. Então seria ali categoria ou alguma coisa do tipo. Só que para fazer isso, você tem que inserir a cláusula where, né? Um exemplo, agora eu quero limitar somente ao ID 0 e 1, ou então somente ao 0, só para a gente criar aí. Tá confuso, mas a gente vai fazer na prática. Primeira coisa, eu vou fazer, vou criar uma tabela temporária para a gente não avacalhar o nosso banco, né? Então, fiz um select asterisco de categoria. E como que a gente faz para criar uma tabela temporária a partir dela? Simplesinha. Depois, antes do from aqui, né? Eu vou inserir aqui, ó, um into. Eu vou inserir uma tabela temporária. E vou dar um nome para ela, que depois eu vou apagar ela, né? Vou dar o um nome para ela aqui, ó, de tb underline temp. Vai ser a nossa tabela temporária. E vou criar essa tabela temporária que vai ser um espelho da minha tabela original. A gente já viu isso em aulas anteriores. Eu posso dar um atualizar aqui, ó. Que essa nossa nova tabela vai aparecer aqui no nosso banco de dados certinho. Ó. Aqui, ó, dbo.tb underline temp. Se eu der um select asterisco aqui, ó, select asterisco, pronto, a nossa tabela tb underline temp. Vou colocar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e vou executar. Ele trouxe todos os nossos dados. Então, como essa aqui é uma tabela temporária, não está afetando diretamente todos os comandos aqui, ó. Dá um Ctrl+Z aqui, que eu fiz uma caquinha aqui logo de início, né? Então, tudo que eu mexer aqui nessa tabela tb-temp não vai fazer alteração nenhuma na minha tabela de categoria. Por quê? Porque eu criei aí uma cópia. Então, tudo que eu alterar aí não vai fazer alteração nenhuma na minha tabela original. Beleza? A gente vai esquecer dessa tabela de categoria e trabalhar só com o tb-temp aqui. Bom, primeira coisa, eu vou fazer um update nessa tabela, um update do jeito errado. Eu vou, um exemplo, eu queria alterar ali, né? 1, 2, até o 3 aqui, ó, ID 1, 2 e 3, para tudo que vai ser referente à moda. Eu alterei todos os nomes das minhas categorias da minha empresa. Eu quero alterar, ó, o gestor falou, ó, a partir de hoje o ID do 0 ao 3 vai se chamar somente moda. Como que eu vou fazer isso? Ah, tranquilo, né? Você vai passar a cláusula update, mas eu vou fazer do jeito sem restrição. Sem restringir 1, 2 e 3 para você ver o que você pode fazer aí no seu banco de dados, né? Vamos fazer a cagada logo de cara aí. Então, update, né? Que a gente vai fazer a nossa atualização de dados. De qual tabela que é? Nossa tabela aqui, ó, tb-temp, porque não tem nada a ver com o nosso banco. A gente criou isso aqui só para fazer nosso teste, ok? Cuidado aí com o banco de dados da sua empresa, hein? Então, eu já escolhi e agora eu quero fazer o quê? Eu tenho que inserir aqui, ó, o set, porque ele vai setar, né? Ele vai fazer a função que eu escolher e vai transformar para mim o que eu queira. Então, eu quero transformar a coluna aqui, ó, de nome. Vou colocar aqui, ó, nossa coluna, que chama a coluna de nome. E ela vai se chamar igual a categoria agora, vai ser tudo referente à moda. Então, o meu principal seria aqui, ó, 1, 2 e 3 igual a moda, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome igual a moda. Só que aqui embaixo eu queria fazer o where, né? Eu teria, por restrição, exemplo, eu restringir 1, 2 e 3, eu teria que fazer o quê?
where, né? Where ID in, quer dizer, que é os que eu tiver aqui entre parênteses, né? Então, quando a ID for 1, 2, 3, e o 0 aqui, né? 0, 1, 2 e 3. Esses IDs eu vou transformar todos em moda. Só que se eu não passar essa cédula aqui, ele pode fazer errado ali, né? Então, não vou fazer essa restrição. Então, para vocês verem, então eu setei na minha tabela temporária o nome igual a moda. Se eu selecionar isso tudo e executar, o que ele vai fazer? Ele concluiu com sucesso que ele afetou todas as minhas linhas. Assim você pode fazer um arraso no seu banco de dados aí. Então, se eu fizer novamente select asterisco da minha tabela temporária, ele alterou todos os dados. Então, lembre, eu não fiz restrição nenhuma. Então, o que? Ele passou fogo, ele delimitou tudo, falou assim, esse cara quer trocar tudo, né? Então tá, ele não restringiu nada, vou meter moda aqui em tudo, ó. Tudo que ele escolheu aqui eu vou transformar e eu não tô nem aí pra ele. Ele que não fez o update certo aí, né? E aí pronto. Não tem como você reverter, a não ser que você tenha criado ali uma rotina, né? Que a gente vai aprender isso mais para frente. A gente está fazendo ali no início, depois a gente aprimora e consegue reverter esse caso. Mas é muito... Isso aqui não tem como. Isso aqui já era. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar minha tabela, que é temporária, né? E criar ela novamente. Vamos apagar ela aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Drop table. E vou escolher o nome da tabela, que vai ser aqui, ó. tb_temp. Eu vou excluir essa tabela do meu banco de dados. Excluir ela aqui, ó. Executei. Ela foi exclusa. Já era, não tem mais tabela temporária para gente. Se eu atualizar o nosso banco de dados aqui, ó, atualizar, ele não vai constar, né, mais aqui na nossa tabela. O que a gente dá para a gente fazer? Vou criar novamente a tabela tbtemp. Eu já estou com o script aqui em cima, select asterisco da nossa tabela de categoria. E aqui eu inseri, ó, o into tbtemp, quer dizer, ela vai copiar todos os dados da minha tabela de categoria e criar uma tabela temporária para mim. Uma nova tabela, né? Então, vou selecionar novamente o trecho e executar. Se eu vir aqui, ó, select asterisco tbtemp, ele vai voltar a nossa tabela original novamente. Ó, desse jeito eu consegui sim recuperar os nossos dados, né? Mas agora vamos fazer tudo da maneira certinho, como você vai inserir o update bem legal ali, ó. Então, vamos lá. Select asterisco from tbtemp já trouxe as nossas tabelas aqui, né? Por isso que é bom sempre você fazer ali uma consulta antes de fazer o update. Por quê? Essa consulta vai mostrar para você o que você quer alterar. Então, vamos lá. Para mim, pegar o ID 1, 2, 3, do 0 ao 3, qual que é a cláusula que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma restrição aqui, ó. Então, vai ser o quê? Where, ID, né? ID in, foi o que a gente fez agora, entre parênteses o ID que eu quero restringir. Então, 0, 1, 2 e 3. Esses são os IDs. Então, selecionei essa parte aqui e dei um executar. E aqui sim, ó, trouxe todos os nossos IDs que a gente quer alterar. Como que eu vou fazer isso? Ó, já sei que eu tenho que inserir uma restrição. Vamos fazer esse update com o correto agora, igual a gente teria que fazer do início. Vamos executar tudo, trazer tudo, né? Só que agora eu quero fazer um update só do critério que eu escolhi. Então vamos fazer aqui, ó, update, de uma forma bem simples para você fixar aí. Daqui a pouco a gente vai fazer no banco de dados maior. Então update, onde que eu quero fazer atualizar nossos dados? Vou aqui, ó, na minha tabela tb_temp, ok? Fiz aqui. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero set. Quero setar o quê? A coluna. Tem que passar o nome da coluna aqui, ó. Nome, né? Nossa coluna chama nome. O nome dela aqui. Eu quero que seja igual a moda. Vou escrever aqui novamente, ó. Moda. Somente moda. Todos os critérios. Só que agora eu quero restringir. Qual que é a opção que eu quero? Eu vou restringir somente os IDs aqui, ó. De 0 a 3, que quero que transforme em moda. E o resto aqui, ó, vai ficar normal do jeito que tá. Então, vamos fazer a nossa restrição. Então, where, né? Então, quando, escrevi errado aqui de novo. Então, quando o nosso ID in, quer dizer que o que tiver entre parênteses, ele vai trocar para mim. Então, in 0, 1, 2 e 3. Certinho. Então, ele vai trocar, né, o nome aqui, vai fazer um update para a moda somente no que eu descrever aqui embaixo. Então, vou selecionar esse trecho e dar um executar. Quando eu fiz isso, se eu voltar novamente na consulta, dar um select asterisco na nossa tabela, ele trouxe para a gente certinho, ó. Ele fez o update somente dos IDs 1, 2 e 3, que foi o que eu fiz aqui, ó, no nosso comando de restrição. Então, nota que ele transformou somente o que eu quis aqui, porque eu fiz a restrição certinho. Então, sempre você tem que update, delete, muito cuidado a inserção de dados e lembre sempre da restrição. Então, sempre quando tiver update, faz a restrição. Sempre quando você vê update, você tem que colocar esse where aqui na reta, né? Impossível, impossível não, mas é quase impossível você alterar uma coluna, né, inteira do seu banco de dados diretamente. Então, muito cuidado. Usou o update, já
coloca sempre a restrição aí. E se você quiser alterar os outros, você pode simplesmente copiar, né? Vou selecionar a consulta aqui, copiar e colar. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o update na minha tabela de TBTemp e alterar o nome. Agora eu quero alterar do 4, 5 e 6 para, sei lá, esporte. Vamos colocar aqui, ó. O nome agora vai ser esporte. Beleza. E o where? Qual os ID que eu quero? Eu quero o ID agora. O ID 4, 5 e 6. Vou colocar aqui, ó, 4,5,6. Então ele vai alterar para esporte a minha coluna de nome somente nos IDs 4, 5 e 6. Selecionei o trecho aqui, vou dar um executar. E novamente, selecionei aqui Select asterisco TBTemp e ele alterou para a gente somente o que a gente restringiu. Então o ID aqui, ó, 4, 5 e 6 está com a categoria esporte, igual a gente fez na nossa consulta aqui em cima. Então tá certinho, você já pegou uma noção básica aí do update. Agora vamos lá para o nosso banco de dados, né? Eu posso dar um drop aqui, ó, nessa tabela TBTemp, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Drop table, certinho. E vou excluir esse passar-fogo aqui, ó, TBTemp, certinho. Selecionei o trecho e executei. Pronto, essa tabela não existe mais. Então a gente pode apagar esse aqui